Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje na unidade 5, falar sobre testes de força muscular. Mas antes de eu falar desses testes de força muscular, não se esqueçam, após a aula, acessem o Socrative, o link está aqui embaixo. Façam os exercícios, dessa vez tem um exercício que vocês vão ter que fazer umas continhas aí, então prepare as calculadoras, mas é coisa bastante simples, não precisa ficar afoito, né, em fazer isso de forma muito rápida, mas após assistirem a aula já acessem para vocês estarem com o conteúdo fresco aí na cabeça, ok? Então vamos começar. Bom, falando sobre os testes de força muscular, eu vou me dedicar principalmente ao teste de força realmente. Eu não vou falar aqui de teste de potência, teste de resistência, porque são testes bastante análogos, parecidos com esse que vocês vão fazer aqui, mas o mais comum de se fazer, principalmente com os aparelhos que nós temos disponíveis nas academias, são os testes de força. E a partir deles vocês conseguem fazer uma série de outros testes aí, dependendo da sua necessidade. E aí a gente vai tentar, durante esse conteúdo que eu vou apresentar para vocês, responder essa pergunta, né? Por que é importante medir a força muscular antes de se começar um treinamento? Então a gente pode se nortear por essas questões aqui, ó, sobre as informações, sobre os níveis de força atual que a pessoa tem, sobre a base para a individualização do treinamento a partir desses resultados obtidos, para identificar os progressos que ela vai tendo com o treinamento dela, e esse progresso ele vai ser maior ou menor, né, ou mais rápido ou mais lento, dependendo de uma série de fatores, dentre eles aí o nível de condicionamento da pessoa, e também o reajuste da sobrecarga para a zona alvo de treinamento, é o que a gente já falou em alguma unidade passada, dos princípios de treinamento, quando eu falei sobre o princípio da sobrecarga. Então é importante você, de tempos em tempos, refazer esse teste para reajustar a sobrecarga, para ver se você não está trabalhando além ou aquém, principalmente, da carga que você estipulou. Porque é comum você, com treinamento, ganhar força. Então, se você mantém a mesma carga, você relativamente vai estar trabalhando em um percentual de intensidade inferior. Então a gente vai tentar se nortear por essas questões aqui que eu falei. Antes de mais nada, é bastante importante a gente destacar isso daqui, né? Isso daqui a gente deve fazer sempre antes de qualquer tipo de teste que você for fazer, tá? Primeiro é o consentimento esclarecido, informado ali do paciente ou do aluno ou do cliente que você vai fazer o teste. Existem diversas formas de se elaborar esse termo de consentimento, mas as informações básicas que deve ter nesse termo é o tipo de teste que ele vai fazer, o que significa esse teste, qual que é o objetivo, para que esse teste está sendo feito e principalmente quais são os riscos envolvidos. Então é importante que nesse termo aí esteja bem claro que pode acontecer algum tipo de lesão, pode acontecer da pessoa ficar tonta ou dela se sentir mal, principalmente que é um teste de força máxima. Mas que isso não é comum, então também é importante você deixar declarado nesse termo que isso são coisas que podem acontecer, mas elas não são comuns de acontecerem nesses testes, né? Mas pode ser que aconteça. E caso aconteça, também é importante você deixar lá que você é um profissional, que você está preparado para fazer o atendimento, né? Então tem uma série de questões aí que você pode abordar nesse termo. E aí, com esse termo, você dá para o aluno assinar, uma cópia fica com você e outra cópia fica com o aluno. Então, isso é uma forma de se resguardar, né, sobre alguma coisa e também de manter informado, deixar bem claro para o aluno o propósito do teste e os riscos que esse teste envolve e o que vai ser feito caso aconteça alguma coisa. Bom, além disso, é importante você fazer uma triagem inicial do estado de saúde da pessoa. A gente tem diversos tipos de triagens que podem ser feitas aí, né? Dentre eles, o mais comum é o Parquet,
né? A gente também tem o do American Heart Association, em comum com o American College of Sports Medicine, mas é basicamente para identificar qual é o estado atual de saúde da pessoa. Aqui eu vou colocar para vocês um exemplo do Parquet. Então você tem esse questionário aqui online, nesse aqui no caso ele é online, né? E aí você preenche esses campos aqui em relação, por exemplo, alguma vez o médico lhe diz que você possui um problema de coração, não sei o que lá, e você vai marcando sim ou não, tá? Você já sentiu dor no peito no último mês? Você tende a perder consciência, você isso e aquilo, né? Algum médico já lhe recomendou o uso de medicamento para sua pressão arterial? Enfim, vamos supor que nesse daqui ele preencheu sim, tá? Ele é hipertenso, digamos. Então colocou aqui que marcou sim para hipertensão arterial e você tem consciência através da experiência e aconselhamento médico de alguma coisa ou razão para você não fazer a atividade física, eu vou marcar não. O importante desse questionário aqui no caso do Parquet são 7 afirmativas. Se você marcar ao menos uma delas como sim, isso é um indicativo para que você procure um médico antes de iniciar o seu programa de treinamento. Ou seja, é importante que aqui, se marcou sim, desculpe, em qualquer um desses 7 itens aí, antes de iniciar o programa, você deve procurar um médico, tá? Então isso daí é um indicativo para avaliação médica antes que se comece o programa, beleza? E depois disso, a gente ainda tem as instruções prévias. Então é necessário que antes do aluno, né, ou do seu cliente aí fazer o teste, você dá algumas instruções sobre, por exemplo, restrição alimentar. Então não se alimentar, né, ou não comer coisas pesadas aí nas últimas 3, 4 horas antes do teste, evitar cafeína ou bebidas que estimulam muito o sistema nervoso simpático, né? Você ter um descanso e repouso adequado, né? Então não adianta você, vou fazer um teste de um RM, né, de força máxima de membros inferiores amanhã e hoje eu joguei futebol e estou com as pernas arrebentadas. Então o meu teste ele vai dar um resultado mascarado, que ele foge do real. Então é importante você colocar essas questões. E também em relação à vestimenta, né? Vir com uma roupa adequada para o teste, um tênis, uma camisa, uma bermuda, né? Em vez de utilizar vestimentos que não sejam adequados para a prática de um exercício físico qualquer. Bom, após isso tudo, vale ressaltar aqui, como eu falei inicialmente para vocês, que a gente vai se basear principalmente nos testes de força mesmo, força muscular. Mas segundo o American College, a gente ainda consegue fazer o condicionamento muscular, esses testes, né, de condicionamento muscular, em relação à força, à resistência e à potência muscular. A força seria a habilidade de exercer a força máxima uma única vez. A resistência é a habilidade de você continuar exercendo aquela força mediante uma carga submáxima. Ou seja, você consegue fazer várias repetições, vários ciclos ali com uma carga que não é máxima, né? Ela é submáxima. Portanto, você consegue um volume mais alto. E a potência muscular é aquela relação, né, aquela multiplicação de força por tempo, né, ou velocidade. Então, é a habilidade de exercer força numa unidade de tempo. Isso a gente chama de frequência. Então, quanto mais rápido você consegue imprimir uma grande força, maior vai ser a sua potência. Como eu falei para vocês, aqui a gente vai se basear principalmente nos testes de força muscular. A gente vai conhecer isso também como força pura, tá? É a capacidade de gerar força máxima uma única vez. Seguindo isso daí, a gente tem alguns princípios para se realizar esses testes de função muscular, né? No caso aí de força pura. Então, primeiro, é importante você entender que ele varia, né? Os testes eles são específicos dependendo, por exemplo, do grupo muscular que você está treinando ou em função da articulação. Se você vai fazer um exercício para grandes ou pequenos músculos, se esse exercício é monoarticular ou multiarticular. Então, aqui eu tenho algumas características. Se você vai fazer o teste para um grande grupamento muscular,
e que envolva geralmente exercícios multiarticulares, né, que envolva várias articulações, o teste de um RM quase sempre ele vai ser bastante útil. Mais para frente eu vou falar em algumas contraindicações para o teste de um RM. Mas aqui em geral, o teste de um RM ele é muito útil nesse tipo de exercício, com essas características. Mas aí é uma percepção, tá, pessoal. Se você vai utilizar um teste de um RM, cuidado com o exercício que você vai escolher. Porque tem alguns exercícios monoarticulares, por exemplo, que envolve apenas uma articulação, geralmente algumas articulações são meio complicadas em termos de lesão, e como o teste de um RM é um teste que você vai mover muita carga, então, às vezes, é melhor você fazer um outro teste, né? Um teste de repetições máximas, né? Que você não vai fazer uma repetição, né? Você vai fazer 5, 6, porque aí a carga vai estar um pouco menor e a partir daí você consegue estimar a sua força máxima. Um exemplo que eu dou é, por exemplo, o exercício de crucifixo. Então, no crucifixo, você está deitado lá com os cotovelos estendidos, né? E aí a força está só na articulação do ombro. Então eu acho perigoso fazer esse teste de uma repetição máxima para esse tipo de exercício. O mesmo vai envolver, por exemplo, a abdução aqui na articulação do ombro, que vulgarmente a gente chama esse exercício na musculação de elevação lateral, né? É muito peso para uma articulação meio complexa e uniarticular, e um músculo não muito grande. Então, a minha percepção, isso é minha percepção, né, de enquanto pessoa que treina durante muito tempo, que para esses exercícios às vezes não é muito legal se fazer um teste de um RM. Você pode fazer testes de repetições máximas. Vamos fazer umas 6, 8 repetições máximas e aí a partir daí eu vou estimar qual vai ser a minha força máxima nesse exercício. Agora, alguns outros exercícios não tem tanto problema, como por exemplo, cadeira extensora, né? Apesar dele ser uniarticular, mas quadríceps é uma musculatura muito forte, até mesmo na rosca bíceps, né? Dependendo da pessoa, se ela não tiver nenhum problema de epicondilite, algo no cotovelo, eu não vejo tanto problema também. Mas eu deixo esse parecer pessoal aí para vocês analisarem. Em relação ao tipo de ação muscular, você pode fazer o que é mais comum, né, para nós, com o que nós temos, né, de ação isoinercial, utilizando pesos livres ou máquinas, é a ação concêntrica seguida da excêntrica, né, aquele movimento dinâmico de subir e descer, por exemplo, uma carga, uma rosca bíceps. Mas também pode ser feito de forma isométrica, se você tiver à disposição um dinamômetro isocinético, uma célula de carga que responde a cargas de tensão, de tração, né? Também dá para ser feito. Mas o mais comum é o que vai envolver ações concêntricas e excêntricas. O tipo de equipamento, geralmente você pode fazer isso em pesos livres, em máquinas, né? Essa máquina com ou sem cabo, né? Uma máquina sem cabo, por exemplo, um leg press, né? Horizontal ou 45 graus, você coloca as anilhas ali. Uma máquina com cabos, né? Um aparelho ali na polia, como o tríceps e tal. Então isso também vai variar. E a amplitude de movimento, é importante você também se atentar a isso, né? Eu chamo a atenção principalmente para a amplitude de movimento, porque é muito importante você deixar bem claro em qual amplitude o exercício tem que ser feito, né? Cada repetição, para que a repetição seja validada, porque isso influencia muito na carga que você consegue mover. Então, no exercício de supino reto, por exemplo, você pode estipular a partir da extensão total de cotovelo segurando a barra, descer só até 90 graus e voltar à posição de extensão do cotovelo. Você vai conseguir mover mais carga do que se você partisse da extensão do cotovelo, descesse a carga até tocar levemente o seu peito e retornar à posição inicial. Isso por questões de maior amplitude de movimento, maior braço de alavanca em determinados momentos. Então é importante você determinar. Se você for fazer restrição de amplitude, igual o exemplo que eu dei do supino, é importante você utilizar a sua criatividade para gerar marcações aí, até que ponto a pessoa vai e até que ponto ela deve continuar o exercício. Um exemplo é esse aqui, ó, no exercício de desenvolvimento de ombros aí, né, que você faz uma abdução
com extensão de cotovelo, então abdução do ombro e extensão do cotovelo. Se você opta por fazer o exercício só até aqui, a sua amplitude de movimento é essa, e você vai parar exatamente onde o seu maior braço de momento ali de resistência vai acontecer, em torno de 90 graus. Porém, se você opta por fazer isso com amplitude total, descendo bem lá, né, e voltando, você vai ver que você pega menos peso, consegue levantar menos carga, porque é uma maior amplitude de movimento, mais trabalho para o seu músculo e também você tem que passar por essas zonas aí que a gente chama de região presa, né, onde você tem o maior braço de resistência. Então o exercício fica mais difícil. Então é importante você padronizar. Se você vai parar a 90 graus, ache um meio de você deixar claro para a pessoa ali e controlar que ela, quando chegar naquele ponto, ela retorne, para que ela não passe dele, nem que ela não chegue até ele. Então é importante controlar isso no seu exercício. Ainda em relação aos princípios, para você fazer um teste, né? Inicialmente, antes de qualquer teste, a familiarização, então é importante que ele conheça a técnica do exercício, né? Saiba em qual amplitude de movimento vai ser realizado esse exercício e qual é a velocidade de movimento, né? Geralmente a gente instrui para que ele faça a fase concêntrica com a maior força, a maior intenção de velocidade possível. Ela vai ser baixa, como a gente já viu na unidade passada, porque a carga é muito alta. É uma carga para uma repetição máxima, né? É o seu 100% de força. Então, como tem muita carga, por mais que você queira mover aquilo muito rápido, você não consegue. A amplitude de movimento que eu expliquei agora e a velocidade aí nesse caso, a fase excêntrica bastante controlada, né? Não deixar o peso simplesmente cair. Mas também não a ponto de ficar fazendo aí 5, 10 segundos na fase excêntrica, né? Subir o mais rápido possível, controla a descida de 2 a 3 segundos aí, que é bastante usual, e ok, né? Só não deixar o peso cair. Após isso, a gente faz um aquecimento. Esse aquecimento ele envolve aspectos gerais e específicos. O geral é aquele que vai envolver um exercício aeróbico leve, né? Pode ser subir ali na esteira e ficar caminhando, ou um trotezinho durante 5 minutos, ou uma bicicleta, né, com baixa intensidade também pedalando durante 5 minutos, ou até mesmo esse tipo de exercício que está sendo aqui, né? Então você não precisa ter aparelhos específicos para fazer o aquecimento, mas é algo que movimente o corpo todo e que gere o que o nome diz, né? Aqueça o corpo, aumente a temperatura corporal, para melhorar a fluidez ali do líquido sinovial, né? A lubrificação articular, aumentar a temperatura, o funcionamento aí das suas enzimas, né? E preparar o seu corpo em termos de exercício. Após isso, é indicado um alongamento. Esse alongamento ele pode ser estático ou dinâmico. Algumas evidências na literatura têm apontado bastante que exercício estático prejudica o desempenho da força. Então, aquele alongamento que você puxa, sente a dor e segura ali durante algum tempo, né? Dependendo do volume que você fizer isso, é contraindicado para a produção de força. Mas se você fizer um alongamento estático com baixo volume, fez uma vez, duas vezes de 20 segundos ali, não tem problema. As evidências não mostram que tem perda de força em relação a um volume pequeno de alongamento. E o bom do alongamento é que ele aumenta a sua mobilidade articular, né? E também gera um pouquinho de complacência na sua musculatura, deixa a sua musculatura mais propensa a mudar de comprimento sem sofrer tanta tensão. Então, a incidência de lesões, principalmente por estiramento, é um pouco reduzida, segundo algumas evidências. Após isso, você pode fazer também, né, um alongamento dinâmico, que envolve movimento, né, então ele é diferente do estático. O estático você segura naquela posição durante alguns segundos. O dinâmico você chega à posição máxima e retorna, chega à posição máxima e retorna. São movimentos, né, em amplitude máxima. E você pode fazer também depois o aquecimento específico. O específico é você ir exatamente para aquele exercício em que você vai fazer o teste de uma repetição máxima e fazer ele com uma carga submáxima, bastante levinha, com poucas repetições, de 5 a 10 repetições no máximo, de forma um pouco mais lenta, só preparando o seu organismo para aquele tipo de exercício, para aquela amplitude de movimento que você vai fazer.
Por fim, é importante se atentar à postura, né, e amplitude de movimento, mais uma vez, como eu já falei no slide anterior e agora. A padronização da pegada, isso daí, por exemplo, faz uma grande diferença. Imagina uma barra de supino. A pessoa, quando ela vai fazer o exercício de supino, onde ela segura na barra pode estar mais aberto, mais fechado. Então, é importante que você padronize onde ela vai segurar, para que quando você fizer os testes e replique esses testes, né, mais para frente, em outros momentos ou daqui a alguns meses, ele parte exatamente daquela mesma posição. Porque se você não utiliza algum mecanismo, né, para medir aí qual a pegada ele utilizou, se ele pegar mais aberto ou mais fechado, isso vai influenciar na quantidade de carga que ele vai mover, por exemplo, no supino. Mesma coisa no agachamento, se ele fizer um agachamento com os pés muito fechadinhos, ou se ele fizer com os pés mais afastados, então isso tudo deve ser controlado. Existem diversas formas de se controlar isso, parte da criatividade de vocês. Aqui eu não vou dar muitas dicas sobre isso, a gente vai falar isso mais quando a gente voltar nas aulas presenciais, então a gente vai ver isso na prática. Mas existem algumas formas de se controlar isso. O que eu quero deixar claro para vocês é que não importa qual é a sua forma, mas controle isso de alguma forma. E já falei, né, da amplitude de movimento, se ela vai ser total ou não, e se ela vai ter restrição, você especificar até em qual momento ele vai subir, até em qual momento ele vai descer e achar uma forma de se controlar isso. E agora a gente vai para o teste em si, o específico, né? O teste de uma repetição máxima. O teste de uma repetição máxima é aquele em que você consegue a maior sobrecarga em quilos, né? A quantidade de anilhas que você coloca ali, que você consegue mover uma única vez em uma certa amplitude de movimento, de maneira controlada e com boa postura. Então, isso é validado quando eu consigo mover aquela carga toda dentro da amplitude que eu já estabeleci e sem ficar gerando muito ajustes, né, fazendo roubadas muito grandes no meu corpo, né, a minha postura seja boa. E quando eu acho essa minha carga, né, quando eu consigo fazer isso uma única vez, eu não consigo fazer duas, ele é um teste muito bom, né, um dos melhores testes para eu estimar a minha força dinâmica máxima. Seria o meu 100% de força naquele exercício. Obviamente, essa carga ela vai ficar restrita à minha região presa, que é aquela onde eu tenho o maior braço de alavanca ali, né, o braço de momento de resistência. Então, às vezes, em uma posição mais inferior ou mais superior, eu até conseguiria mover mais carga. Mas como é um exercício dinâmico que passa por esse local, né, de maior braço de resistência, e aí a maioria das nossas articulações algo próximo a 90 graus, né, de posição articular, aí é que vai ser o meu maior braço de alavanca, é o que eu chamo de região presa, é onde o exercício vai interromper, é onde você não vai conseguir ultrapassar aquele exercício, e aí você interrompe o exercício porque você não ultrapassou a região presa. Ele deve seguir os seguintes critérios, né? Você tem que ter uma familiarização prévia, né? Tem que ter uma experiência em relação ao exercício. Você não adianta você querer fazer testes de um RM, por exemplo, com pessoas destreinadas ou com iniciantes, porque eles não sabem fazer o exercício, eles não têm a técnica para fazer o exercício, eles não estão preparados para mover cargas muito altas, próximas à máxima deles. Então, esses testes não são indicados para esse tipo de pessoas. O aquecimento específico com carga submáxima, como a gente já falou, então você pega ele, coloca lá no aparelho que ele vai fazer o teste de força máxima, coloca uma carga submáxima para ele fazer algumas repetições ali de forma controlada, apenas para preparar ele para o teste principal. Esse exercício você não deve fazer mais de 4 tentativas por dia, porque você vai ver, depois eu vou colocar um vídeo, vocês vão ver que não é fácil você achar de primeira qual é um RM da pessoa. Você vai testando, né? Então faz a primeira tentativa, vê que não é aquela e aumenta um pouquinho, ainda vê que não é aquela e aumenta mais um pouquinho. O ideal é que você não faça isso mais de 4 vezes por dia. Se você não atingiu isso em 4 testes, é melhor você
deixar para fazer depois, em outro dia, né, daqui a 48 horas, principalmente aí, para que ele recupere e você consiga estabelecer essa carga máxima. O intervalo entre essas tentativas aí, né, como no máximo 4 tentativas, deve ser em torno de 3 a 5 minutos. 3 no início, 5 quando vai chegando para o final, que ele já está mais cansado. Então é importante você se ater a isso também, né? Você não dá intervalos muito curtos, principalmente para pessoas muito treinadas. E o aumento dessa carga, ele deve ser gradativo. Então, tentei a primeira vez, ele não achei um RM dele, não consegui, vi que ele consegue pegar mais carga. Esse incremento de carga, ele deve ser de 5 a 10% dessa carga que você colocou, se você estiver fazendo exercícios para membros superiores, e de 10 a 20% se você está fazendo exercícios para membros inferiores. Então, suponha que eu coloquei lá 100 quilos no leg press. Pedi para ele fazer 2 repetições. Então, ele faz a primeira e faz a segunda. Se ele conseguiu fazer a segunda, então eu já sei que eu não achei meu RM. Eu acho um RM quando ele faz a primeira, mas a segunda ele falha, ele não consegue fazer. Então é aquela carga mesmo. Então, se ele fez as duas com 100 quilos, eu já interrompo aí e vou dar os 3 a 5 minutos de descanso. E aí eu vou aumentar um pouquinho de carga. Se para leg press, membro inferior, eu vou aumentar de 10 a 20%. Aí vale a pena também você conversar com o seu aluno e ver qual é a percepção dele. Porque se ele te fala, eu achei ainda está bastante leve, eu conseguiria fazer bem mais do que essas duas. Então você pode aumentar 20% aí tranquilamente, você vai aumentar 10 quilos de cada lado, né? 20 quilos, se eu tivesse com 100 quilos nessa tentativa, né? 20% são 20 quilos. Você aumenta 20 quilos tranquilamente, porque ele ainda diz que está com a carga leve. Agora, quando você vai chegando lá para o final, né, que ele já começa a falar, ó, não sei se eu conseguiria fazer muito mais que isso, mais do que essas duas não. Então já é interessante você subir no máximo 10% aí da carga, para que ele não faça também, ele não consiga nem fazer uma repetição máxima. Eu vou deixar aqui agora para vocês um vídeo onde é feito um teste de força, né, esses testes de um RM, só para vocês entenderem como que funciona esse teste. Esse teste partiu, ele já está aqui na quarta tentativa, se não me engano. Eu acho que ele até faz mais tentativas do que o recomendado, né? O máximo pelo American College são 4, que eu acho que ele está na quinta tentativa. Mas vocês vão ver esse padrão dele fazer 2 repetições e depois ele ir para a próxima e parar em uma repetição. Então preste atenção no vídeo aqui rapidamente. Eu acho que a próxima tentativa com 10 quilos a mais que a anterior. Tocar minha mão para ele. Vamos lá. Desce, desce, desce. Fez uma, vai tentar fazer a outra, ó. Segura, sobe, sobe. Fez a outra. Interrompeu. Duas repetições ainda não caracterizam. Veja então que ele fez as 2 repetições, ainda não está no RM dele, mas viu que já está próximo ao máximo, ele já estava sofrendo bastante ali. E vejam que o professor ele ficou com a mão ali em uma posição que o aluno deveria tocar a mão dele para ser validada a repetição. Então foi a forma que esse professor encontrou de controlar a amplitude de movimento. Existem outras formas, mas essa daí é a opção que ele teve ali no momento para fazer isso. Vou continuar o vídeo agora para vocês verem a próxima tentativa onde ele encontra um RM dele. O esforço máximo não foi uma repetição, vamos colocar uma quilagem um pouco mais acima do que foi colocado agora. Tua percepção, Jefferson? Praticamente 100%. Veja que o professor pergunta para ele a percepção de esforço para ele. Ele fala 98% de esforço, ou seja, ele já está muito próximo de achar a carga máxima dele. Então não adianta você subir muito a carga ali agora, porque senão ele não vai conseguir fazer nenhuma repetição. Então a quilagem que nós vamos agregar agora aqui será bem pequena, porque estamos muito próximos do valor de um RM. Vamos trocar agora, intervalo de descanso, 2 a 3 minutos, e a gente retoma a tentativa. Já demos o intervalo, agora temos um intervalo em torno de 3 minutos, recuperação energética, concentração de novo, 294 quilos, é isso, né, Jefferson?
colocamos 2 kg de cada lado a mais que a tentativa anterior, ou seja, estamos com 4 kg de quilagem superior à anterior, com 294 kg. E agora vamos ver se o Jefferson caracteriza aqui o RM dele. Ok? Concentra bem. Vamos lá. Vamos lá, Jefferson, concentra. Vai, desce. Sobe. Vai, segundo. Vai, sobe. Ok? Desceu. Quilagem máxima, um RM caracterizado. Agora vamos. Bom, pessoal, viram aí que nessa tentativa agora ele fez a primeira e a segunda ele falha. Então aí já se estabelece que essa foi a carga máxima que ele conseguiu. Então eu posso atribuir que nesse exercício aí a carga máxima dele é essa e isso representa 100% da força máxima dele, ok? Algumas ressalvas em relação à quantidade de tentativas, né? Se você perceber ali 6 tentativas, então provavelmente, se num outro dia, daqui a umas 48 horas, ele fizer esse teste novamente e você já começar com essa carga, possivelmente ele vai conseguir fazer 2 repetições. Então, provavelmente o 1RM dele seja algo um pouquinho a mais que isso daí. Mas como ele já está na 6ª tentativa, então ele já deve estar um pouco cansado, por isso que ele não conseguiu um RM real. Então, deixo claro para vocês, o ideal, né, recomendado pelo American College, é no máximo 4 tentativas por dia. Além disso, vejo que o intervalo de descanso dele foi em torno de 3 minutos. Sugiro que vocês utilizem até 5 minutos nas últimas tentativas aí, que é o preconizado pelo American College. Bom, seguindo, a gente tem algumas particularidades. Desculpa, né? Não falei aqui. Ó. A gente tem algumas contraindicações para pessoas que não podem fazer o teste de um RM. Então, iniciantes, como eu já falei, né? Mas também alguma pessoa com alguma doença cardíaca, histórico cardíaco, hipertenso, diabético, né? Ó, doença metabólica ou pulmonar. Essas pessoas, elas não devem fazer testes de um RM. Elas não devem realizar esse teste de esforço máximo. E aí você me pergunta, poxa, Eurico, mas e aí como que eu vou saber a carga máxima dele para em cima dela eu trabalhar com os percentuais de carga dependendo do objetivo? Bom, para isso existem esses outros testes, né, que são os testes de predição de carga máxima, né? São equações que vão, de certa forma, estimar qual seria a sua carga máxima num teste de um RM a partir de múltiplas repetições máximas. Então, agora você não vai utilizar mais o 1RM. Você vai utilizar 5, 6, 8, até 10 repetições máximas, porque se você está fazendo mais repetições, você está movendo menos carga. Menos carga oferece menos risco à saúde dessas pessoas que eu falei que não devem fazer esses exercícios de carga máxima, nesses testes de carga máxima. Neles se enquadram também algumas pessoas muito idosas. Isso não quer dizer que um idoso não possa fazer, né? Se você vê no exemplo aqui, ó, provavelmente esse idoso aqui ele é muito mais treinado que muitos de vocês aí, ou até mesmo que eu estou falando aqui para vocês. Mas a grande parte dos idosos é bastante destreinado, é mais frágil, então também não é indicado. Por isso existem esses testes de múltiplas repetições. Esse teste, no conceito, é a maior sobrecarga que você pode mover durante múltiplas repetições pré-determinadas e realizadas até a falha concêntrica. Então é importante também que você estabelecer que eu quero que você faça um teste de 8 repetições máximas. Você vai colocar uma carga em que a pessoa consiga fazer 8, mas que ela não consiga fazer 9. Se ela conseguiu fazer 9, já não é o teste de 8 repetições máximas. Por isso que grande parte dos testes também você vai ver que a gente coloca um intervalo de 8 a 10 repetições. Então, se ele fizer 8, 9 ou 10, está valendo, ele está dentro da carga. Agora, se ele faz menos, 7, ou se ele faz mais 11, você tem que repetir o teste, assim como foi feito nesse teste de um RM. Ele serve de estimativa, né? Então é uma forma de se calcular qual seria o seu 1RM real.
Tem essas equações de predição, depois eu vou apresentar para vocês diversas dessas equações, e é uma boa opção para pessoas que têm essa contraindicação. Então, eu não posso fazer o teste de um RM, mas eu preciso saber qual é o 100% do meu aluno, então eu vou utilizar testes de repetições máximas e depois eu utilizo uma equação de predição para que eu consiga estimar, né, qual é o 100% do meu aluno. Lembrando, se é uma estimativa, apesar das equações serem boas e validadas, elas fogem um pouquinho. Elas tendem a subestimar ou superestimar o que seria seu 1RM. Ela não dá o valor exato real, mas ela fica algo próximo do que seria o real. E sobre os critérios, né, são os mesmos para o teste de um RM, aqueles aquecimentos, aqueles cuidados todos, vai valer da mesma forma para o teste de um RM. Aqui eu apresento para vocês algumas equações, né, de alguns autores. Então tem, por exemplo, do O'Connor, do Bickel e Groves, do Epley, do Brisk, Lander, Adams. Gente, existe equação demais, né? Eu acho que deve existir mais de 100 equações para estimar um RM. Eu coloquei algumas aqui principais para vocês e eu vou explicar do que se trata. Por exemplo, nessa de O'Connor aqui, ó, a primeira. Um RM. Um RM é o que você quer descobrir, é o cálculo que você quer descobrir. Então, como que eu calculo esse 1RM? Eu coloco a carga que eu utilizei no teste de repetições máximas. Então, digamos lá que eu não vou fazer o teste de 1RM, eu vou fazer teste de repetições máximas. Então, eu coloquei uma carga lá, digamos que seja 50 quilos. Então, na equação, os 50 quilos vão entrar aqui. E lembre-se que aqui é a carga total, tá, gente? Então, vamos supor, estou fazendo leg press, coloquei 100 kg de cada lado, então aqui eu vou colocar 200, 100 de um lado, 100 do outro, vezes 1 mais 0,25 vezes o número de repetições que foi feito com aquela carga. Repetições máximas, né? O máximo de repetições dentro dos padrões pré-estipulados, da amplitude de movimento, de postura que ele conseguiu fazer. Então, digamos que no leg press lá, com 200 quilos, então aqui fica 200, eu consegui fazer 8 repetições, então aqui vai entrar 8. Eu fazendo essa conta, né, multiplicando esses 200 vezes 1 mais 0,25 vezes esse 8 repetições, ele vai me dar um valor que seria um valor estimado do meu 1RM, ou seja, o meu 100%, a carga máxima que eu conseguiria mover. Fiquem atentos nessas equações na hora de resolver isso daqui aos princípios aritméticos, tá? Ó, a primeira coisa que eu faço aqui no caso é multiplicar esse 0,25, 0,025. Né? Observem que aqui está 0,025. Tudo que tem um ponto e começa com um número depois, quer dizer que antes do ponto tem um zero. Então aqui é 0,025, aqui é 0,978 e assim vai. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, é 0,025 vezes 8, aí ele vai me dar um resultado. Esse resultado eu vou somar com esse 1, e aí vai me dar um outro resultado dentro dos colchetes. E aí só depois que eu vou multiplicar isso pelos 200 quilos aqui, ó, que foi a minha carga. Então fiquem atentos, porque a maioria das pessoas que erram na hora de utilizar essas equações para predição de carga, erram na aritmética, na hora de fazer essas contas aqui. Aqui, ó, como é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 0,0375 vezes o número de repetições que eu fiz. Depois eu pego esse resultado e somo com 0,978. Depois esse resultado disso tudo aqui eu multiplico pela carga que eu movi. E assim vai. Aqui, gente, a gente tem alguns testes, né? Esse, por exemplo, teste de 4 a 6 repetições máximas. Então, para esse teste ser validado, a pessoa tem que fazer no mínimo 4 e no máximo 6, com aquela carga que eu coloquei. E esse daqui de 7 a 10, ela tem que fazer no mínimo 7, no máximo 10. Isso significa que, no teste que eu estou fazendo, ele fez só 6, a carga está muito pesada, ele não fez nem o mínimo necessário, então tem que diminuir um pouco.
Se ele fez 11, a carga está leve. Eu vou ter que aumentar um pouquinho a carga para que ele consiga fazer no máximo entre 7 e 10 repetições máximas. Tá? E aí os princípios são os mesmos, né? Vou descansar, vou dar aquele tempo de descanso, aquilo tudo que vocês viram para o teste de um RM. Essas equações aqui, ó, são legais porque eles dão para exercícios específicos. Então, bench press é o supino reto com barra livre. Então, no bench press, o cálculo é esse aqui, para 4 a 6 RM. Então, você vai, onde tem WT é o weight, né? Weight. Então, você vai colocar aqui a carga em quilos que foi movida. E reps é o número de repetições. Vai ser 4, 5 ou 6. Né? Dependendo de quantas repetições ele fez para aquela carga que você estipulou. Para o inclined press seria o supino inclinado. Então, mesma coisa, com barra, supino inclinado lá, e você, onde tem WT é a carga em quilos, onde tem reps, número de repetições que ele fez. Lembrando que nesse teste de 4 a 6, no mínimo 4, no máximo 6. Se estiver abaixo de 4, carga muito pesada, se estiver acima de 6, carga leve. E aí você ajusta até você conseguir uma carga em que ele consiga fazer no mínimo 4 e no máximo 6 repetições. Extensão de tríceps no cabo lá, na polia alta, mesma coisa, ó, aqui o peso e aqui as repetições. Rosca bíceps, que é a mesma coisa. Essa rosca bíceps foi feita naquele, é o que nós chamamos aqui de rosca Scott, né, que a gente apoia os cotovelos em um banquinho, né, e faz com aquela barra W. Então aqui é a mesma coisa, cadeira extensora e assim vai. Essas equações aqui então, são específicas para esses exercícios, aqui para 4 a 6 RM e aqui para 7 a 10 RM. Bom, pessoal, então agora a gente vai tentar explicar o porquê medir a força. Então, aquelas 4 questões norteadoras que eu falei para vocês. Então, a primeira questão norteadora, informação sobre os níveis atuais de força da pessoa. Por que é importante, né, esse teste de um RM? Eu saber o meu nível de força máxima, né, para quando eu faço uma prescrição de treinamento. Porque assim eu consigo saber como eu estou hoje e aí eu posso comparar os meus resultados com resultados padrões já divulgados na literatura. Então, se vocês olharem para essa tabela aqui, ó, para homens no exercício, né, de supino reto, eles fazem um cálculo que eles chamam de carga, força relativa. É onde você pega a carga que você moveu em libras e divide pelo peso corporal, né, pela sua massa corporal em libras também. Então, basta você pegar, por exemplo, eu tenho 78 ou 80 quilos. Eu pego esse valor, transformo ele em libras, pego a carga que eu movi, transformo em libras, né, para 1 RM também. E aí aqui, ó, pela idade, ó, no meu caso aqui eu vou estar entre 40 e 49, eu tenho 42. Eu pego o peso que eu movi no supino reto para uma repetição máxima e divido pela minha massa corporal. Só que aqui é importante vocês levarem em consideração o seguinte, aqui é o peso total movido, então leve em consideração o peso da barra também, tá? Então vamos supor, eu coloquei lá 45 quilos de cada lado, 90. A barra pesa 10 quilos, então 100. Então 100 quilos dividido pelos meus 80 quilos, aí ele vai me dar um valor. E aí você vai saber se você está excelente, bom, ruim e tal. Se eu consigo uma relação, por exemplo, de 1,20 ou mais, para a minha idade, eu estou no nível mais alto que tem, superior, né? Eu estou acima do excelente. Então, ele serve para isso. Você consegue comparar e também é interessante porque você consegue acompanhar as suas evoluções futuras. Você consegue ver, hoje eu estou assim, daqui a 3 meses como eu vou estar. Então, esse é um dos motivos importantes para você saber qual é a sua força máxima em determinado exercício. Além disso, a gente tem esse outro fator aqui importante, ó. Esse outro fator também diz respeito à base para a individualização do seu treinamento. Lembre que quando você vai prescrever o treinamento para uma pessoa, você tem que partir do objetivo dessa pessoa. Se ela chega para você e fala assim como essa ilustração, o meu objetivo é hipertrofia muscular. Então você tem que lembrar lá das zonas de treinamento, né?
do American College. E aí lá nessas zonas de treinamento, você olha lá, força hipertrófica. Eu tenho que trabalhar de 70% a 100% de um RM com 1 a 12 repetições máximas e de 1 a 3 minutos de descanso. Então nesse caso aqui, ó, ele está trabalhando a 75% de um RM, está dentro da zona de treinamento, com 10 repetições máximas. Então, ok, ele está trabalhando em função da zona de treinamento. E por que é importante, então, eu saber os meus 100%? Porque como eu vou saber qual é o meu 75% se eu não sei qual é o meu máximo? Então, digamos que o meu máximo nesse exercício aqui sejam 80 quilos, eu vou trabalhar com 75% de 80 quilos. E aí você vai ver que você vai conseguir fazer algo em torno de 10 repetições máximas. Então, mais um motivo de se saber qual é a sua força máxima em determinado exercício. Além disso, a identificação dos progressos, né? Então, na ilustração aqui mostra a questão do teste e reteste. Ah, eu fiz meu teste hoje, aí fiz meu treinamento durante 2, 3, 4 meses, e aí eu vou testar novamente, e aí você observa um progresso significativo aqui em relação ao teste anterior. Então, isso daí serve como motivação também, né, para você, eu estou melhorando, eu estou progredindo, eu estou ganhando, mas chama a atenção que se você está comparando antes e depois, é importante que essas condições aqui no depois sejam quase idênticas às condições do antes. O que eu quero dizer? Aqueles cuidados que eu falei para vocês. A amplitude de movimento no teste tem que ser a mesma, a largura da minha pegada, né, tem que ser a mesma, ou a da minha passada, o espaçamento dos pés o mesmo, né, os critérios. Então você tem que controlar o máximo de variáveis possíveis para que essa sua comparação seja real, né? Ou ela não seja poluída por alguma outra coisa que você não controlou aqui que possa te dar uma percepção errada da sua evolução. E por fim, gente, um reajuste, né, da sobrecarga, da zona-alvo. Lembre-se que se você está trabalhando há mais de um mês, 2 meses com a mesma carga, principalmente se você é iniciante, essa carga já está bastante leve para você. Então, pessoas iniciantes, é importante que esses testes sejam feitos com mais frequência, porque elas aumentam muito rapidamente o nível de força. Então, uma pessoa que hoje está treinando com 80% e 80% delas são 20 quilos, daqui a um mês e meio, se ela continua com esses 20 quilos, esses 20 quilos já não são mais 80%, são 60%, 50%, ou seja, ela está trabalhando com uma carga muito inferior à que foi planejada para ela. Então, nesse exemplo aqui, ó, essa carga já está leve para você, a gente precisa reajustar essa carga. É o princípio da sobrecarga, é a sobrecarga progressiva, ou seja, eu preciso ir aumentando essa carga para que o reajuste trabalhe naquele mesmo percentual de carga. Bom, pessoal, eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês sobre os testes de força, né? Lembrando vocês para entrarem lá no Socrative, né? Fazerem as atividades, não percam tempo, né? Assistam a aula e logo em sequência já vão fazer, porque vocês vão estar com esse conteúdo bastante fresco aí na cabeça de vocês. Nosso encontro essa semana, a gente vai combinar, vou mandar um e-mail para vocês, mas possivelmente quinta-feira a gente faça o nosso encontro. A atividade já está postada lá no Socrative e vai ficar aberta para vocês fazerem. E fiquem atentos. Sobre a parte prática, então a gente vai ter que realmente esperar voltar às aulas, né, para que a gente possa se debruçar um pouquinho mais nessa parte prática, né, para que a gente consiga testar, vocês botarem a mão na massa e verem como é que funciona esses testes de predição. Uma das questões que eu deixei para vocês fazerem no Socrative envolve alguns cálculos ali daquelas equações de predição, então já dá para vocês irem meio que trabalhando isso, né, treinando um pouquinho isso, mas a parte prática mesmo a gente vai ter que esperar um pouquinho para quando voltarem às aulas, beleza? Gente, então é isso que eu tinha para falar para vocês, um abraço e até mais.